Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, Criador abençoe a todos. Excelente semana a todos, você que vai nos ver logo mais, estaremos postando o vídeo no canal, seja bem-vindo ao canal Sobrevivência. Nós temos um compromisso com os fatos e com você aqui também. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Aqui nós temos dois links, o do Telegram e do WhatsApp, para você entrar no grupo Sobrevivência e acompanhar as postagens da minha esposa, fazendo a catalogação aqui dos luzeiros, constelações, deslocamento solar, movimento da Lua. Então, para você que quer acompanhar todos esses detalhes que talvez nós não consigamos colocar no canal, fique mais próximo de nós. E lá também você terá acesso ao nosso PV. E hoje nós temos um vídeo especial. Se você não viu o vídeo anterior, Início das Eras, quando foi? Você pode participar aqui conosco dessa pesquisa, dessa jornada entre as constelações para ver o início das eras. Hoje nós temos um vídeo muito especial. Nós separamos um conteúdo falando sobre a festa de trombetas. Na festa de trombetas haverá conjunção no céu, nós vamos falar sobre isso no vídeo. E você vai encontrar aqui nesse vídeo por que é que essa festa foi iniciada. Por que é que Jacó iniciou essa festa, como que ao celebrar ela você faz memória a Jacó, lá em Betel. Jacó viu uma escada, o Criador olhando para ele e nos pés do Criador, estrado dos pés do Criador, uma escada descendo no centro ali do mundo. Jacó viu isso numa constelação especial e de lá para cá então a data tem sido celebrada, revista como o dia de trombetas. Você vai ver como calcular essa data certa através da observação celestial das constelações e tudo mais. Isso, e assim, o interessante que a gente vai mostrar aqui é que muitas pessoas creem que essas festas surgiram a partir de Moisés. Mas não, veio bem antes, né? O Criador deu, né, essas instruções, essas revelações bem antes da lei, no caso, ter sido entregue, né, novamente, né, entregue ao profeta, né, ao nosso representante, né, da lei, que seria Moisés. Antes de você fazer a leitura na Bíblia, eu quero relembrar para quem já está nos acompanhando e para você que é novo aqui, eu quero falar para você de um detalhe importante. A Bíblia que está na sua mão é uma literatura chamada de literatura bíblica e ela faz parte do cânon romano, certo? O cânon cristão. E também que vem do cânon judaico, tá legal? A literatura que os hebreus usavam, possivelmente mais próximo dessa linguagem que você está vendo aqui, mais escurinho um pouco, nessa terceira linha. Inclusive nós falamos sobre a cabeça de touro lá no vídeo anterior, mostrando o início das eras, né? Eu sou a cabeça de touro, e nós mostramos lá no vídeo anterior. Se você não viu, veja ele também. Então essa aqui possivelmente era o mais próximo que nós sabemos hoje da linguagem usada, dos caracteres usados. Eles falam que essa daqui é de Qumran, mas nós, ao observarmos alguns livros já encontrados nas cavernas de Qumran, nós temos mais esses caracteres de baixo aqui, certo? Os de cima já é mais contemporâneo, já é judaico, tá bom? Como que a gente sabe que é judaico? Para você entender um pouquinho melhor, nós temos lá em Oxford, na Inglaterra, no museu, nós temos uma cópia da Septuaginta grega em papiro, tá? É um fragmento, e o papiro em forma de rolo. Nós temos uma passagem lá bíblica onde eles destacam aqui o tetagrama. Tetagrama esse considerado judaico e não hebreu, ou pelo menos é uma linguagem mais antiga e talvez ali uma projeção do que nós entendemos hoje como hebreu. Mas
para você entender como que isso funciona, eu queria que você fizesse uma pesquisa científica, bíblica, depois arqueológica, histórica, através de artigos acadêmicos, para você encontrar inclusive materiais disponíveis na nossa língua. Eu queria que você abrisse a sua mente para compreender que a Bíblia que você tem em mãos hoje, ela é proveniente da Septuaginta, do grego. Então, o Alexandre o Grande pede, na época em que ele imperava, para colocar na biblioteca de Alexandria uma cópia dos livros hebreus. Antíoco, quando invade Jerusalém, ele expulsa do templo, e alguns já haviam fugido, alguns sacerdotes, ele troca o sacerdócio do templo, ali em Jerusalém, e coloca sacerdotes que sejam coniventes com o interesse político e religioso dele. Então eles já começam a fazer uso ali naquela época, ou melhor, já começam a introduzir as ideias gregas. E na tradução da Septuaginta, para não causar estranheza ao costume grego sendo colocado dentro dos hebreus, eles trocam palavras, como por exemplo, você encontra hoje lua nova. Para quem já estudou a escritura sabe que não existe essa palavra dentro da escritura hebraica. Você encontra só ela a partir da linguagem judaica que vem da Septuaginta, porque os gregos observavam o calendário através da lua. Então, para você compreender o que está no céu hoje, as estrelas, compreender a marcação das datas, tem que estudar um pouquinho as constelações, tem que fazer as suas observações dos luzeiros, senão não dá para compreender não. E assim Raquel Elior hoje, para nossa alegria, Raquel Elior faz um esboço na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ela é judia, mas é professora na Universidade Hebraica, e ela destrincha todos os livros encontrados em Qumran, mostra as datas, por exemplo, em que os judeus retiraram do cânon deles o livro de Jubileus, por exemplo, que nós vamos mostrar ele daqui um pouco, e alguns detalhes que não desabonam o cânon bíblico. Então ela mostra que eles fizeram isso realmente de propósito para incluir o tradicionalismo grego na fé que supostamente se tornaria a fé hebraica. Mas nós já mostramos em outros vídeos aqui que fé hebraica é uma coisa e fé judaica e cristã é outra. Para você compreender o que está escrito aqui na Escritura, você precisa de começar a observar o céu. Nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 28, ó, tá vendo aqui, tá no 28, eu estou usando a The Word, é um aplicativo que serve para celular e para computador. A celular eu não me lembro, mas computador é o que nós estamos usando aqui. Eu tenho à disposição algumas versões da Bíblia e eu deixo aqui as que eu uso mais, certo? E nós temos uma revelação aqui a respeito de Jacó. O que diz o capítulo 28, verso 10, Mariane? Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou das pedras daquele lugar e as pôs por seus travesseiros. Então ele saiu e em seguida o sol, ou seja, já saiu, mas o sol era posto. Então ele foi descansar em um lugar, e aqui traz a especificação do lugar. E deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos do Criador subiam e desciam por ela. E eis que o Criador estava em cima dela, e disse: Eu sou o Criador, Deus de Abraão, do teu pai, de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-te-ás ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te darei
Aliás, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Criador está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa do Criador, e esta é a porta do céu. Então Jacó levantou-se cedo ao alvorecer daquela madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite sobre o topo dela e chamou o nome daquele lugar Betel, casa do Criador. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó voltou um voto, dizendo: se o Criador for comigo e me guardar nesta viagem que vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Criador me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa do Criador, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha só, Jacó então, ele tem um sonho no lugar específico que ele chama de Betel. Nós já explicamos sobre a linguagem aqui, né? A linguagem El é um deus da mitologia grega, então El Shaddai, Elohim. Então é uma nomenclatura utilizada judaica, porque o judaísmo vem dos costumes tradicionalistas gregos, não tem a ver com o hebreu. Nós vamos usar essa linguagem aqui para você compreender e não confundir aí na sua Bíblia. Mas em contrapartida com esse texto aqui, se você for continuar a leitura mais para frente, você vai encontrar isso aqui também, que nós separamos do livro de Jubileus, que segundo alguns historiadores é de punho de Moisés, tá certo? Então no capítulo 31 do livro de Jubileus, nós encontramos escrito assim: no início do mês, Jacó falou a todos os homens da sua casa, dizendo: purificai-vos e mudai as vestes, partamos e subamos a Betel, onde, quando fugi da presença de meu irmão Esaú, eu rezei ao Criador que estava comigo para que me conduzisse em paz a esta terra. Removei os deuses estrangeiros que há entre vós. Tomaram com a força os deuses estrangeiros e os que estavam sobre os seus peitos e sobre as suas orelhas e os ídolos que Raquel tinha roubado de Labão, seu pai, e tinha dado a Jacó. E Jacó queimou-os, partiu, destruiu e escondeu no carvalhal que havia na terra dos Siquemitas. Subiu no início do 7º mês a Betel e construiu o altar no lugar onde tinha dormido e onde tinha posto o marco, e mandou dizer a seu pai Isaque e a sua mãe Rebeca que fossem ter com ele ao altar. Olha, você vai perceber aqui que no início do 7º mês, Jacó celebra a primeira trombeta, um anúncio a se postar aos pés do Criador. Por quê? Jacó traz uma família idólatra, né, junto com ele, da descendência dele mais idólatra, e você vai perceber que ele faz um chamado. Olha, eu sei que vocês adoravam outros deuses, mas eu tenho um pacto com o meu Criador aqui. E o pacto é com o Criador que eu encontrei nesse lugar. Ele vai fazer um altar ali, e o primeiro chamado, a primeira festividade de trombeta, Jacó realiza ali naquele lugar. Aquele lugar fica marcado como o início da festividade de trombetas. É muito parecido com o que você vai encontrar a partir de Moisés depois. Nós vamos falar sobre isso no 4º dia da semana agora, que será celebrada a festividade de trombetas. Mas como que a gente consegue entender isso? Como que a gente consegue analisar essa situação e colocar esse esboço? Nós explicamos aquilo antes para você, porque esse livro aqui que você não vai encontrar na Bíblia, né? Mas ele está disponível, e se você precisar dele também, nós podemos mandar o PDF para você sem custo nenhum. Nós vamos abrir agora, para você compreender melhor toda essa estrutura, nós vamos abrir aqui o Estelário. O Estelário, ele é um aplicativo que você pode utilizar também, tá? Depois nós vamos mostrar no calendário o dia de trombetas, que será na quarta-feira agora, próximo, né, no dia 20 de setembro é trombetas, e nós vamos mostrar para você por quê. E eu quero que você observe, esse aplicativo chamado Estelário, ele usa o calendário gregoriano, tá certo? Então, note que nós colocamos aqui dia 19, mas é porque o calendário gregoriano muda o horário, o dia, à meia-noite, tá certo? Mas para nós que observamos o calendário do Criador,
a partir do nascer da primeira estrela, a viração do dia, a partir do nascer da primeira estrela, então nós temos as estrelas surgindo no momento em que o Sol ele encerra, né? Ele se esconde e nós temos o nascimento das estrelas. Ao sul aqui, um pouco mais a oeste, nós vamos ver o Cruzeiro do Sul. E nós marcamos Sudoeste. isso, nós marcamos aqui o horário aqui para você, eu até Início pausei da noite, o no início dia da noite. 19, que, lembrando que é dia 20 já para nós. Para nós né? deu o crepúsculo, surgiu as primeiras estrelas, a data no caso seria 20 de setembro Isso. e não 19. Então Tá. vai mudar a estação. O Cruzeiro do Sul está indicando aqui a mudança da estação. Deitado, É isso. primavera no Brasil. Isso. Nós vamos mostrar daqui um pouquinho Israel. Então você vai ver que o Cruzeiro, nas primeiras horas, ó, se eu afastar aqui, você vai ver que ele vai deitando, ó, vai aparecer o Sol. Eu estou regredindo no horário. Isso. Ó, o Sol, ó, o Cruzeiro aqui vai acompanhando ele. O Sol está subindo, vai voltar aqui o Sol, né? Note que o pôr do Sol é aí por volta de... Isso aqui é o horário de Brasília, tá, gente? O Sol já deve ter até aparecido lá, Mariana, porque nós estamos mais a... Isso. Aqui Não, sim, vai- às 4h22 ele está na presente. verdade são 5 aqui, né? Está presente Vamos lá. descer mais rápido aqui. Isso. Vamos descer mais rápido. Olha lá o Sol, O Sol indo. tá indo. Né? Aqui vai ser 5, né? Aqui para nós já é 6. Mas enfim, o Sol desceu. Você vê que a E o Cruzeiro noite... também está descendo juntamente com o Sol. Então o Sol se pôs, o Cruzeiro se pôs também. Apresentou, na verdade, na primeira hora noturna, deitadinho. Isso, então nós temos o Cruzeiro se apresentando deitado nas primeiras horas noturnas. E ele vai virar como se fosse um reloginho a noite toda, né? Isso, aí Então, chegou a primeira hora. Isso, aí ele vai se vai embora, inclinando né? um pouco Isso. mais. Agora nós vamos colocar aqui na janela de localização para nós vermos um detalhe importante. Nós vamos colocar aqui Jerusalém para nós termos uma visão de lá, tá? Então vai voltar o olhar de lá. Então imagine que nós vamos colocar a data aqui agora, a janela do tempo, nós vamos avançar para o dia 19, tá? O dia 19, lembrando que na verdade tem que pôr dia 20 lá, Já né? vai ser mais de meia-noite. Já vai ser mais de meia-noite. Então, eu quero que você observe, tem que ser dia 19 mesmo, que ele vai sair aqui por volta desse horário. Então, eu quero que você observe que na linha do horizonte, você vai encontrar Órion, né? O cinturão de Órion. Eu vou tirar a linha do horizonte aqui, para você ver o horário mais ou menos que ele aparece na linha do horizonte. E eu tirei aqui e ficou só na linha leste, a imaginária. Equador celestial. Exato, nós temos Órion subindo, ó, ele vai subir, né? Aqui nós temos, vou ampliar um pouquinho para você observar, ele está passando no meio certinho, por volta da mesma época em que Jacó viu ele alinhado. Por que eu sei que é na mesma época? Porque é o 7º mês, né? Se é o 7º mês, a Mariana estava observando isso agora à tarde, se é o 7º mês, Jacó teve essa observação e no dia 20, quando eu chegar aqui na 0 hora, considerando o calendário gregoriano, vai ser o dia 20 de setembro. Pode falar, Mariana. Sim, e lembrando que, por que a gente está falando de Órion? A gente está falando de Órion porque ele, no caso, é uma constelação que indica o centro dos hemisférios. Então, se você quer encontrar o centro dos hemisférios, pesquisa sobre Órion, tá? Se você não tem o programa do Estelário instalado no seu celular, você pode, aqui pelo horário de Jerusalém, quem mora lá em Jerusalém, por volta de meia-noite, vai estar vendo Órion em destaque no céu noturno, a partir de meia-noite, tá? Na verdade aqui é 11h30, né? Mas meia-noite ele vai estar mais visível, porque ele vai estar acima, aí um pouco acima do leste. Então ele já vai estar visível. Então por 6 horas ele vai estar rodando, né, o céu, por 6 horas
o céu noturno, né? Então de meia-noite até 6 horas da manhã, até o ocaso, né? Até o crepúsculo da manhã, né? Ele já vai estar se pondo no oeste, ok? Um pouco antes do sol nascer, ele já vai estar para o lado do oeste. Então é uma maneira de procurar Órion, sempre ao centro dos hemisférios, e ele é uma constelação que, devido às nossas pesquisas, ele é visto em todo o mundo, tá? Talvez em épocas diferentes, porém é uma constelação de destaque que ela é vista em todo o mundo por estar ao centro dos hemisférios, então ela é visível por conta disso. E só para esclarecer uma curiosidade aqui, tem uma estrela em Órion que chama Betelgeuse. Betelgeuse. E Jacó deu um nome, né, do lugar. Do lugar. No sonho dele, ele viu, Jacó viu ali, nesse mês, ele viu uma escada no sonho. E o estrado dos pés, a parte superior da escada, era a morada do Criador. E ele viu ali e ele colocou o nome de Betel. É lógico que é chamado hoje de casa de Deus ou casa de El. Nós já explicamos que é por causa de um tradicionalismo grego que passou para o judaísmo. El Shaddai, Elohim e por aí vai. E Betelgeuse, ela é uma estrela destacada em Órion, né? Ela tem uma coloração avermelhada, e também dizem ser uma estrela grande, né? Com um destaque também, uma coloração diferenciada e um destaque também dentro dessa constelação. E sim, né? Acredito que não seja coincidência, porque nós estamos olhando aqui a constelação, independente do desenho que fazem, né? Porque deram o nome de Órion devido a esse guerreiro, né? E essas 3 estrelas que estão aí ao centro, que laçam, né? Que dá tipo um laço na constelação. Centurião dele, né? Dizem que é o centurião dele, o centurião de Órion, né? Mas nós temos destaque, né, nessas 3 estrelas, que é onde a laça, né, que é como se tivesse laçado, juntado os 2 hemisférios ao centro, e nós temos a Betelgeuse, né, que faz ligação com o lugar aonde Jacó viu. No caso, ele colocou o nome de Betel, onde ele fez uma marcação, né, diante dos textos que nós lemos, ele colocou uma coluna, ele fez um marco, né, indicando o centro da terra. Agora nós vamos voltar aqui na nossa barra de pesquisa, janela de localização. Nós vamos colocar aqui Sinop, que é próximo onde nós estamos aqui, certo? É o mais próximo na América. E para nós observarmos um detalhe, eu vou fechar aqui. Eu quero que você observe que ao leste do dia 19 para o 20, aliás, dia 20 já, na manhã, deixa eu voltar aqui para 6 da manhã, por volta desse horário, nós temos uma conjunção observada pela Mariane, semelhante a que houve na visão de João, né? João teve uma visão e nós temos essa semelhança na manhã de trombetas. Como que nós sabemos que é a manhã de trombetas? Nós temos aqui no leste, onde nasce o sol, no dia 20. O sol já está praticamente ao centro, né? Se você não conseguiu compreender por que nós chegamos a essa data, veja os nossos vídeos. Mariane faz a catalogação como o Criador ordenou. E não é só o sol. A gente observa as estrelas, o movimentar das estrelas. Nós já mostramos o Cruzeiro do Sul, né, visto aqui pelo nosso hemisfério sul, onde nós moramos. O Cruzeiro do Sul ele faz a marcação das estações exatas durante o ano. Então, as 4 estações, né, primavera, verão, outono e inverno, ele está posicionado, ele está direcionado num ponto no céu na primeira hora noturna. Então, quando chega nessa estação de primavera, que é para nós, no caso seria primavera, para o hemisfério norte seria outono, ok? Mas para nós, sendo primavera, o Cruzeiro do Sul está deitado, conforme nós mostramos, com a cabeça virada para o lado do oeste. Então, quando a gente pega o amanhecer dessa data 20, o amanhecer de trombetas, nós temos aí algo parecido com a visão, né, que João teve lá de Apocalipse. Né? Ela, na verdade, não é uma visão assim, não vai ser um sinal completo, ok? Porque vai estar faltando um luzeiro para completar as 12 estrelas na cabeça da constelação de Virgem,
que essas 12 estrelas, no caso, elas fazem parte da constelação de Leão. No caso, seria 9 estrelas em Leão, com mais 3 luzeiros que agregam ali. Mas nós temos Mercúrio, mostra ali Mercúrio, Rogério, em Leão, e nós temos Vênus um pouquinho acima ali de Leão, né, já saindo da constelação de Câncer, já caminhando para Leão, formando então, totalizando as luzeiros, né, ou estrelas mais destacadas, totalizando 11 estrelas sobre a cabeça da mulher. Nós temos a mulher aí com o Sol, né, em destaque dentro da constelação de Virgem, né, que é a constelação que vai estar em destaque no 7º mês do calendário do Criador. Então nós temos Sol aí cobrindo, né, a constelação de Virgem, e nós temos aos pés de Virgem, né, mas já adentrado a constelação de Libra, adentrado ali a constelação de Libra, nós temos a Lua, né, que na verdade é a Lua crescente, ok? Que nós já estamos dentro da Lua crescente, né, a Lua já está com 2 dias que ela entrou na fase crescente. Um detalhe especial que eu gostaria de falar em relação à Lua, né, que a Lua ela já está crescendo, né, já está com 2 dias. Hoje, no caso, nós estamos na data de 16 de setembro, né, dentro do calendário gregoriano. Já está com 2 dias. Aqui a gente não usamos muito esse termo lua nova, porque assim, nós usamos o termo transição lunar, ou seja, quando ela está na sua última fase minguante, ela passa por uma transição lunar, que é o momento que ela está paralela ao Sol, que é o momento que ela perde completamente a sua luz. Isso dura em torno de 1 dia. Então, após esse 1 dia que ela está paralela ao Sol, o Sol passa na frente da Lua, ok? Então, a Lua, estando atrás do Sol, ela começa a crescer em luz. Então, nós não usamos muito esse termo lua nova aqui, apesar de ser um ciclo novo, que ela vai crescer em luz e tudo mais, mas como ela já está pegando, né, aderindo a essa luz, esse magnetismo deixado pelo Sol, então, no meu ponto de vista, já é a Lua crescente, ela já está crescendo em luz, com poucas porcentagens, mas está crescendo em luz. Então, nessa data do dia 20 de setembro, ao amanhecer, a gente vai ver a Lua próxima aos pés da constelação de Virgem, mas já dentro da constelação de Libra, ok? Um dia anterior, mostra ali, Rogério, um dia anterior, que seria a data 19, ela está um pouquinho mais próxima. Você vê ali, ó. Dia 18, ela está dentro da constelação de Virgem. No dia 19, ela está mais próxima aos pés, mas já adentrando a constelação de Libra. Então, nós vemos aqui, né, um paralelo, né, desses luzeiros. A Lua, nós temos Marte, mostra Marte aí, Rogério, próxima que é o ventre, né, da constelação de Virgem, ok? Nós temos o Sol um pouco acima e nós temos esses 2 chamados de planetas, né, mas são luzeiros também, aproximado aqui dentro da constelação de Leão. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos falar sobre um detalhe agora importante. Como que vocês chegaram a essas marcações? Bom, é simples de entender. Mariane faz essa observação celeste. Nós temos um marcador aqui. Para você que não nos acompanha, você pode estar se perguntando, mas como que o pessoal chegou a essa marcação? Como é que vocês montaram esse calendário que vocês têm apresentado aqui? Primeiro que você tem que achar encontrar o equador celeste, para você dividir metade para a esquerda e metade para a direita, e você observar os meses, o início do ano. Então agora, dia 20 de setembro, é trombetas, é 1 do 7º mês, tá vendo? Aqui nós colocamos aqui, ó, 7º mês do calendário sagrado, setembro e outubro do gregoriano. É o momento que o Sol ele vai começar a dar partida dentro do 3º portão celestial. Então nós iremos, nessa quarta agora, estarmos relembrando em memória os memoriais que foram anunciados a ser lembrados lá em Gênesis 1:14, que o Sol, a Lua e as estrelas serviriam para marcar os memoriais, as estações, os meses e os anos. Então não posso eu ou qualquer outra pessoa fazer um calendário de punho e achar que é do jeito que a gente acha que deve ser. Mas o Criador deixou os detalhes nos luzeiros e em cima desses detalhes nós fizemos o calendário.
Isso. Agora, uma outra certeza que nós temos, que nós vamos entrar no 7º mês em poucos dias, é a constelação de Virgem, ok? Por quê? Porque a constelação de Virgem, desde a época em que houve o nascimento do Messias, nós estamos falando da era a qual nós estamos, que é a era de Peixes, ok? Então, desde o nascimento do Messias até o ano que nós estamos, ano presente, a era é a era de Peixes. Então, já tem mais de 2000 anos, nós falamos isso, demos detalhes disso no vídeo anterior, ok? E quando chega, quando está no início do ano, tá? Quando o ano vai iniciar, o destaque é a constelação de Peixes, juntamente com o Sol ao amanhecer. Então, a gente conta exatamente 6 meses depois, para 7 meses depois, nós temos a constelação de Virgem em destaque no céu junto com o Sol. Então, a constelação de Virgem, dentro da era de Peixes, é a constelação que indica a chegada do 7º mês do calendário. Entende? Indica também as festividades do 7º mês, né? Contando ali do dia 1º para frente, nós temos 4 festividades dentro desse 7º mês do calendário. E uma das festividades, né, indica também o nascimento do Salvador. Por quê? Porque se prega, né, que o Salvador nasceu no mês de dezembro, mas isso não é verdade, né? Nós vemos dentro da cronologia bíblica que ele nasceu no 7º mês do calendário. Então há uma ligação profética também juntamente com esses luzeiros, tá? Um outro detalhe que eu gostaria de falar é a respeito da lua. Um detalhe muito importante a respeito da lua, que existem pessoas que esperam chegar a lua nova, a tão falada lua nova, para marcar mês e marcar sábado. Só que quando o Sol se alinhar, fazer a sua marcação no centro dos hemisférios, a lua já vai ter passado da fase nova. Porque ela entrou agora na lua crescente, está com 2 dias, chamada lua nova, né? Mas para nós, como eu expliquei, é lua crescente. Ela houve a transição lunar da minguante ou decrescente para crescente, ok? E apesar. E observando esse detalhe, como ela já está crescendo, então quando chegar a marcação do equinócio, que é o Sol ao centro dos hemisférios, a lua já vai estar em andamento com a sua fase crescente. Entende? Então eu não posso esperar ela chegar na próxima fase nova dela, ou a próxima crescente dela, para mim poder marcar mês ou marcar trombeta. Porque senão vai ficar completamente fora. O Sol já vai estar dentro do 7º mês, já vai estar andando dentro do 7º mês já há dias. E eu também não posso marcar agora, como ela começou a crescer, está com 2 dias, houve a transição lunar, está com 2 dias, eu não posso ter marcado as trombetas há 2 dias atrás, que hoje no caso é 16 de setembro, eu não posso ter marcado há 2 dias atrás, dia 14 ou dia 13 de setembro, porque o Sol ainda não chegou no centro, ok? Então o Sol, ele faz essa marcação correta dentro do centro dos hemisférios para poder marcar tanto o início do ano quanto a chegada do 7º mês do calendário. E a Lua, vai haver épocas que ela vai coincidir, que ela vai estar ali no seu início, né, dentro da transição lunar, dentro do início da fase crescente, juntamente com o Sol, dentro do mesmo portão solar, e vai ter épocas que não vai coincidir, que vai estar em outra fase lunar. Então isso é muito importante fazer essa observação. E o Sol, de acordo com o que a gente tem mostrado aqui, ele faz essa marcação corretamente, juntamente com as estrelas, como nós mostramos aí o exemplo do Cruzeiro do Sul, as constelações, como a gente mostrou Órion no centro dos hemisférios, que é também uma forma da gente localizar o centro dos hemisférios. Então o Sol ele se ajusta ao centro dos hemisférios, marcando então tanto a chegada do 1º mês como do 7º mês. E a Lua, no caso, não vai ser sempre que ela vai estar junto com o Sol. Vai ter épocas que ela vai estar sim, mas vai ter épocas que ela não vai estar, como é o caso deste mês específico, dessas datas a qual nós estamos falando aqui. E aí você pode estar se perguntando, mas o pessoal aí, o sobrevivente, como é que você quer que eu deixe a Lua para trás, sendo que eu encontro lá de uma Lua nova a outra? Já expliquei em outros vídeos. A palavra Lua nova ali foi mal traduzida intencionalmente pelos gregos ao fazer a Septuaginta. Na versão hebraica e não judaica, quando eu falo de hebraico, gente, eu não estou falando desses caracteres quadráticos que nós mostramos há pouco aqui, não. Eu estou falando do que você conhece hoje com o sinal maçorete, isso é linguagem judaica. Na linguagem, na liturgia hebraica, não existe de uma lua nova a outra.
é de uma cabeça de mês a outra, porque a palavra é Rodesh. Isso, a palavra é cabeça de mês. E cabeça de mês não está ligada diretamente à lua. Exato. Não está ligada. E ali nem a palavra lua não tem. Então, para você que tem alguma dúvida, nós estamos à disposição. Falamos no início do vídeo que tem um link lá no WhatsApp, né? Se você quer abrir a sua mente, você pode fazer a sua pesquisa sozinho. Arqueologias, artigos científicos, e você vai encontrar lá realmente. Você pode pegar um dicionário de Strong. Strong fez a numeração de cada palavra, e a numeração que você encontra para lua, a tradução de lua é Yarear. Para você que já estudou o judaico, que eles falam ser judaico, mas não é hebraico, você sabe que a palavra lua em judaico é Yarear. E não tem nada a ver com Rosh Hodesh. Rosh Hodesh, não tem nada a ver. Então, tem gente que gosta de seguir no engano. Nós não gostamos aqui. Não. Você tem sua liberdade, você quer seguir o calendário a partir da lua, você tem total liberdade. Mas não tem respaldo escriturístico nem na literatura bíblica, nem na literatura de Qumran. Portanto, não é hebreu. Não é um costume hebreu. Abraão não. Abraão nunca seguiu lua. Nunca. Mas a gente encontra lá em Salmos, o portão da cidade, Davi. Não, a palavra não é lua. Vá procurar a tradução. Só se tornou lua a partir da Septuaginta. Septuaginta para frente. De Septuaginta para trás cabeça de mês. Início do Início de mês. Não é lua nova, não. Tá certo? Mas eu espero que você tenha gostado. Nós prometemos aqui que ia mostrar para você como observar corretamente. Você precisa de usar os luzeiros. Não é porque um rabino fulano de tal ou qualquer líder religioso desses canais da internet que dizem seguir o calendário do Criador, mas se tiver a ver com lua, não tem nada a ver com o calendário do Criador. E inclusive esse pessoal não sabe nem observar, não sabe nem quando começa ou quando termina, faz uma base aí doida, tá? Então a base é essa, nós prometemos, nós mostramos o início lá em Jacó, e eu espero que você tenha compreendido. Quer receber esse calendário, entre em contato conosco. O estelário está aberto ou está fechado? O estelário está aberto. Está aberto. Abre aí, por favor. Isso, ele vai abrir a tela, só para mim poder mostrar para vocês um detalhe aqui. Isso. Levanta um pouco a tela, Rogério, para poder pegar o sol e a lua. Isso. Agora você abaixa um pouquinho, aliás, levanta. Levanta aqui, no caso, as horas. Adianta as horas aí para mim. 7 horas. Isso, eu quero ver aonde que a lua vai estar passando. Isso. No leste, isso, vai. Vocês perceberam algo aqui? Vocês perceberam que o sol está no centro e a lua está mais para o lado da direita? Você sabe o que isso significa? Volta o sol lá, Rogério. Diminui as horas para eles poderem ver onde que o sol está passando. Isso, tá vendo? O sol passou no meio. Olha o L vermelho ali. Agora dá uma olhada na lua, onde que a lua vai passar. Lua crescente, tá vendo? Perceberam? Ela está longe, ela está numa distância não muito longe, mas ela está em outro portal. O sol, ele vai estar marcando o início do mês, iniciando o terceiro portão celestial que está dentro do 7º mês. A lua já estando dentro da fase crescente já por alguns dias, você pode dar o zoom, tem como dar o zoom na lua? Deixa eu só passar aqui, parar ela no momento em que ela passa no Equador. Isso, olha só. Então a lua, ela já vai estar adiantada na sua fase crescente. Pode aumentar mais ela aí para poder ver ela bem. Isso, olha aí, ó. Ela já vai estar com algumas porcentagens crescente, mas ela vai estar em outro portal, gente. Ela não vai estar no mesmo portal que o Sol, portal celestial. Isso quer dizer que ela não vai estar marcando o início do mês. Entendeu? Porque há uma pregação dizendo assim, que quando inicia o mês, a lua tem que estar junto com o Sol no mesmo portão. Mas aqui está uma prova de que isso não é verdade. O Sol está marcando o centro dos hemisférios, mas a Lua não está marcando o centro dos hemisférios para entrar o 7º mês do calendário. Ela está já adiantada dentro de outro portal. Então quer dizer que tem que voltar para a Lua estar no centro. Não, quando a Lua estava no centro,
Se a gente for voltar as datas aqui, a gente vai ver ela chegando ao centro aqui. Mas aí o Sol já não vai estar junto dela no centro. Entende? Ele vai estar um pouco mais afastado do centro também. Então quer dizer que também tinha que ter marcado um mês antes. Isso. Então, Né? então vocês percebem que há uma diferença entre o Sol e a Lua. Por isso que eu falei, vai ter mês que o Sol vai estar marcando determinado mês e a Lua vai estar com ele no seu início ali do seu ciclo, no início do ciclo lunar ou ciclo novo lunar. Sim, vai ter, porque no livro de Enoque a gente vê lá escrito que o Sol, quando chega no início do ano, ele está exatamente nesse local aí, ó. Quando chega no início do ano. A diferença é que ele vai estar dentro, ele vai dar partida dentro do quarto portão celestial, tá? E há um conteúdo, né, uma parte dentro do livro de Enoque dizendo assim, que quando o Sol está no quarto portão celestial, que inicia o ano, inicia o mês, a Lua também, na sua fase nova, ela também está junto com o Sol no mesmo portão. Mas ali ele indicou, ou Enoque, ele teve uma visão de que a Lua estava juntamente com o Sol no quarto portão. Mas isso não quer dizer que é uma regra todo mês. Por quê? Porque o Sol vai do quarto portão, ele vai para o quinto. Do quinto ele vai para o sexto. Entendeu? Do sexto ele torna, voltando ali pelo sexto, ele torna a passar pelo sexto, torna a passar pelo quinto, torna a passar pelo quarto de novo. Entendeu? Até chegar no terceiro. E nem sempre a Lua nova vai coincidir junto com o Sol no mesmo portão. Isso não é uma regra assim, sabe, infalível. Por quê? Porque os céus nos mostram outra coisa. Porque não é só o estelário. Porque alguém pode dizer assim, mas o estelário pode estar errado. Então vai olhar o céu, gente. Faz o marcador na sua casa. Faz o marcador e vai olhar o céu. Vocês vão ver que o Sol vai marcar o centro dos hemisférios e nem sempre a Lua vai estar junto com ele na sua fase nova ou na sua fase de transição lunar. Que vai estar no mesmo portão que o Sol. Vai ter época que ela vai estar muito distante dele, como é a época da lua cheia, por exemplo. Na época que ela está crescente, ela não vai estar junto dele. Na lua minguante também não. Então existe essa situação que a gente precisa ser sensato, a gente precisa entender o céu para poder fazer as marcações corretas. E não porque pega lá um verso isolado dentro de um livro e a gente vai seguir aquilo ali e vai dizer que aquilo ali é regra e ponto e acabou. Não. Você precisa de estudar mais um pouco sobre as linguagens utilizadas para escrever a Bíblia, quando que foi modificado. Nós temos vídeos aí para o canal afora, tá certo? Se você gostou do conteúdo, compartilhe ele, se inscreva, ative as notificações, tá certo? E nós aguardamos vocês mais para o quarto dia da semana agora, onde estaremos postando as conjunções previstas por João. João disse... E você vai ver o que aconteceu no alinhamento dentro da constelação de Virgem no sétimo mês, há anos e anos atrás. Ou próximo do sétimo mês. Tá? Há anos atrás. Há milênios atrás. Isso. Ok? Criador abençoe você e sua casa. Nos acompanhe. Venha conosco para essa jornada de sobrevivência aí pelo estelário, pelo céu e pelas observações. Criador abençoe você e sua casa. Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.